Você já se perguntou como montar um negócio? Você já se perguntou como que você aproveita de fato aquilo que você tem de mais forte em você? Você já se perguntou como que de fato você alcança o sucesso, seja lá o que isso quer dizer para você, através do empreendedorismo? Bom, eu sou Conrado Adolfo e hoje eu trouxe um grande amigo e um grande empreendedor também. Aliás, anota esse nome, tá? Alan Pax. Anota esse nome e vai olhando esse nome ao longo das próximas semanas, meses, anos, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com a trajetória desse grande Alan Pax. Aliás, grande mesmo, né, Alan Pax? Qual a altura que você tem? Eu tô em 94. 1,94. As pessoas me veem no vídeo, através da internet, eu me encontro no evento ao vivo assim. Nossa, como você é grande, né? Pois é, as pessoas se assustam com a minha altura quando me vê presencialmente. Alan, muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado por participar desse nosso espaço para conversar com muita gente que quer saber mais sobre como que eu de fato me supero, como é que eu monto meu negócio, como que eu faço com que a minha realização pessoal seja plena ao longo da minha vida. E me conta um pouquinho do teu background, você é um empreendedor há muito tempo, me conta um pouquinho da tua história. Perfeito. Bom, eu sou engenheiro de formação e depois que me formei, 2 anos depois, eu criei minha primeira empresa. Era uma empresa que não tinha nada a ver com engenharia, era uma empresa de intercâmbio. Onde que veio a ideia? Boa pergunta, boa pergunta. A ideia veio o seguinte, desde a época da faculdade eu já tinha na minha mente que eu queria ter um negócio próprio. E aí, toda vez conversava com algum amigo, com alguma ideia de negócio, e finalmente, assim que eu terminei a faculdade, fui para os Estados Unidos, onde eu fiz programas de intercâmbio lá, 2. Um para literalmente lavar prato, só que acabou não acontecendo isso. Como eu tive empregos cancelados, a própria agência de intercâmbio me contratou para trabalhar na computação, no departamento de computação da agência lá nos Estados Unidos. Bom, aí na sequência eu fiquei num outro programa de intercâmbio lá e ao final fiquei 2 anos nessa mesma empresa. E lá eu, desenvolvendo sistemas para a empresa, eu tomei contato com como se faz intercâmbio, né? Falei, nossa, que bacana. Acho que essa oportunidade eu podia abrir para mais gente lá no Brasil. E aí casou com uma coisa que era sempre muito importante para mim. Eu não queria ter qualquer empresa, queria ter uma empresa onde fizesse o bem para a sociedade brasileira. Um propósito. Um propósito. Legal, muito bom. Isso, eu estudei numa escola pública, fiz uma faculdade pública, e eu me lembro um dia um professor parou a aula, no meio da aula, assim, sentou na mesa do professor, assim, e nos alertou, falou, olha, vocês têm uma missão com a sociedade ao sair daqui, porque hoje a sociedade paga pelo estudo de vocês. Eu falei, nossa, é mesmo, eu tenho aquilo na minha mente. E sabe que não é todo professor que fala isso, né? Pois é, mas esse falou e eu fiquei atento. Claro que a gente paga os impostos, tem direito a isso, mas nem todo mundo tem a mesma oportunidade que eu tive. Eu fiquei com isso em mente. Aí fui para fora e vi que lá fora, nós brasileiros temos uma característica de... parece que a gente fica mais patriota lá fora. E eu falei, tá aí uma oportunidade, trazer mais pessoas do Brasil para o exterior, para conhecer as coisas boas de fora e levar para o Brasil. Querendo ou não, essas pessoas seriam tomadoras de decisão no Brasil. Então, trazendo boas práticas para o Brasil, nós melhoraríamos o país. Além disso, a pessoa indo para fora, ela levaria as boas práticas brasileiras para o exterior, divulgaria o nosso trabalho, nosso país como um todo. E assim, aí criei uma empresa diferente do tradicional, que é a empresa de intercâmbio, geralmente botam cores americanas, cores britânicas. A minha não, a logomarca era verde e amarelo, sabe? Então, para dar essa ideia mesmo. E quando as pessoas viajavam, ganhava com uma camiseta escrita assim, Brasil atrás, porque para divulgar mesmo. E aí eu criei essa empresa, foi em 2004, e ela criei sozinho, com mais um sócio, e tínhamos um funcionário no começo. E aí a gente ano a ano, triplicando o faturamento dela. E foi, assim, 2005, 2006, 2007, 2008, chegamos no auge. Só que em 2008 aconteceu um negócio muito sério, teve aquela crise econômica e financeira mundial, e eu tinha vendido o programa de intercâmbio com o dólar a 1,70 e tinha que repassar o dólar a 2,40, que o dólar deu aquela disparada. Aquilo realmente deixou minhas contas bem no vermelho naquela época.
E eu falei, não, alguma coisa tem que acontecer. Tem que prever esse tipo de situação e não acontecer mais. Só que não foi só o ambiente externo que me prejudicou. Aquela chacoalhada falou, nossa, Alan, você precisa mexer alguma outra coisa. Eu percebi que tinha algumas lacunas internas para ser resolvidas. Bom, de 2008 em diante eu comecei a procurar quais eram essas lacunas internas para resolver. Mas peraí, vamos só voltar um ponto. Então você começou a sua empresa em 2005. 2004. 2004. Isso. Quer dizer, a gente está em 2014, você 10 é anos. empreendedor há 10 anos. Sim. Muito bom. Tem uma coisa que eu falo que é você aprende a ser empreendedor Sim. sendo empreendedor. Exato. Então você já está há 10 anos na faculdade do empreendedorismo. Uhum. Muito bom. E a que você atribui, quer dizer, porque o faturamento crescer e crescer ano a ano, uma empresa que é muito pequena, de repente no primeiro ano, ok, cresceu bastante. No segundo ano, crescer tanto assim já é um pouco mais difícil. No terceiro, a que você atribui esse crescimento do faturamento? Eu atribuo a gente ganhar mais experiência, tá? Quando a gente começa, a gente erra muito. Então, o primeiro ano de faturamento é o ano que você errou tudo, né? E ainda conseguiu faturar alguma coisa. No segundo ano você erra um pouco menos, né? E vai acertando. Ou seja, errar faz parte. Faz parte. Não há dúvida, não há dúvida. Essa é uma coisa que aqui no Brasil até me preocupa, essa cultura de pessoas que querem ser perfeccionistas, e eu sou uma pessoa perfeccionista, mas eu ainda não sabia que isso me prejudicava, né? Mas fui aprendendo que o erro faz parte. Para quem não gosta de erro, eu costumo dizer assim, se você não gosta de erro, chama de teste, tá? Você está testando o que funciona, o que não funciona, e aí você vai aprendendo. Então, o mercado estava favorável, eu fui aprendendo, fui adquirindo experiência, só que o que aconteceu, Conrado? Quando você começa a empresa, do jeito que eu comecei com uma microempresa, você é a empresa. Então, isso é uma eu presa. Eu presa. E aí a empresa vai crescendo porque você vai crescendo, certo? Só que chega num momento, e isso comecei a descobrir naquele momento de crise, que aquilo não é sustentável. Porque enquanto você é a empresa, se você ficar doente, a empresa fica doente. Então você tem que começar, para evoluir a empresa é o seguinte, ou ela cresce ou ela morre. Ela não tem outro caminho. Ou ela cresce ou ela morre, sempre. E o que aconteceu a partir de 2008 foi que eu descobri essas coisas. Falei, nossa, eu não posso ser a empresa sozinho. Eu não tinha mais braços para dar conta. Tinha eu, meu sócio, alguns funcionários, mas eu fazia tudo praticamente. Muito centralizador, muito. Então a empresa cresceu do tamanho dos meus braços. Só que aí aconteceu, eu era uma pessoa técnica, eu sabia fazer a coisa tecnicamente, eu não sabia ser gestor de uma empresa. Quanto mais gestor de pessoas. Tá? E isso comecei a aprender a partir de 2008. Fui passo a passo aprendendo a ter um negócio um pouco maior. No meio dessa história, um amigo da faculdade, meu melhor amigo da faculdade, o Marcelo, na época ele estava em Barcelona e tinha acabado de fazer um MBA e me convidou para abrir um outro negócio que é da área de tecnologia, que voltei às minhas bases de tecnologia. Então, peraí, vamos voltar. Vamos lá. A primeira lição que a gente aprende aqui é que você não pode ser o limite da sua empresa. Exato. Ser um empresário significa você conseguir se multiplicar a ponto das pessoas fazerem aquilo que você até sabia fazer antes, melhor do que todo mundo, mas você começa a contratar pessoas melhores, inclusive, do que você. E aí elas fazem. Exato. Só que eu não descobri isso de cara. Eu tinha essas pessoas e eu limitava essas pessoas. E, Conrado, eu vejo que muita gente comete esse erro. Muita, mas muita gente mesmo. A pessoa tem lá e, geralmente, quem trava a empresa é o dono da empresa. Geralmente. É pior. Geralmente. É incrível. Incrível como nós nos sabotamos dentro da empresa. A gente trava a empresa. Né? Eu sei. Eu ainda sou o gargalo da minha empresa. Ainda sou. Apesar de saber disso, não é um processo fácil se livrar disso. Tá? Mas é preciso. Tá? Então, essa questão, se você quer um negócio sustentável que perpetue, você tem que saber que você precisa ter gente ajudando e mais, de preferência pessoas melhores do que você. Porque é o seguinte, se você contratar gente pior do que você, quando essa pessoa for contratar alguém, ele vai contratar uma pessoa pior, e pior, e pior, e pior. Então, o negócio vai cair em algum momento. O culto da mediocridade. Exato. Agora, se você contratar alguém melhor, se você fizer o seu sucessor, aliás, a palavra sucesso, e sucessor só tem diferença do R. Tá? Muitas vezes eu já defino assim,
sucesso é você fazer o seu sucessor. Eu penso isso hoje na empresa. Fazer o meu sucessor significa que eu estou tendo sucesso. Quer dizer, a função do líder é criar líderes. Exato, exato. É aquele negócio, né? Se você faz a pessoa ser melhor do que o mestre, você é um grande mestre, né? Então, essa é a missão dos líderes da empresa, e não só da empresa, né? Como você, se você tem, trabalhando com lista, nós trabalhamos muito no Internet Marketing com lista, a função sua é fazer com que seus clientes obtenham sucesso, muitas vezes melhor do que o seu, né? O sonho é você fazer que quem te segue tenha mais sucesso do que você. Esse é ótimo, isso é excelente. Muito né? bom. Legal, e aí você e o Marcelo montaram uma empresa de tecnologia. Aí montei uma empresa de tecnologia, e aí nesse momento a gente tinha um terceiro sócio, e eu tinha os dois negócios. Minha atividade principal era na empresa de intercâmbio, e o Marcelo... Você continuou com a empresa de intercâmbio? Continuei com a empresa de intercâmbio. Tá. E o Marcelo era a pessoa que cuidava mais da empresa de tecnologia. Para mim foi útil porque aí eu, ficando de fora da operação da outra empresa, eu comecei a ser menos operacional, comecei a pensar mais estrategicamente o negócio do que botar a mão na massa ali. O que é estratégia para você? Estratégia de pensar no futuro da empresa, é a visão da empresa, para onde a empresa vai. E é um grande vício também dos empreendedores ficar ali no dia a dia só, pensando no hoje. Pensando na tática. Trabalhar taticamente e operacionalmente, né? É o hoje, o hoje. Mas o empreendedor, a função do empreendedor não é o hoje, é o amanhã. É a visão, é mostrar para onde vai, é ser o capitão do barco. E o restante cuida da tripulação, cuida do restante ali. Né? O capitão está cuidando para onde está indo o negócio. Esse é o trabalho fundamental do empreendedor. É fazer com que a empresa realize a sua visão. Esse é o trabalho fundamental. E até então eu não fazia isso. Eu ficava só lá no dia a dia operacional. Né? Outra coisa interessante que aconteceu nesse momento, nessa outra empresa, é que eu comecei a quebrar alguns paradigmas. Até quando eu montei a primeira empresa, eu estava muito no mercado convencional, no empreendedorismo convencional, que vem, sei lá, 30, 40 anos de outras gerações, onde você tem aquela coisa hierárquica, rígida, né, um monte de coisa. E aí eu tive contato com o movimento da Startup Enxuta, Lean Startup. E aí eu li o livro... Tem um livro. Exato, o livro do Eric Ries, a Startup Enxuta, ou em inglês Lean Startup. Eu comecei a ler aquele livro foi que mudou minha vida. Eu li o livro e cada página que eu virava era como se tomasse um tapa na cara. Acorda lá, acorda lá. Aí que eu falei, meu Deus, a gente está pensando ao avesso do que a gente tinha que pensar. Porque a gente seguia aquele modelo de empresas gigantescas que tem uma verba de marketing para estar na mídia o tempo todo. Planejamento de 5 anos. Exato. Aliás, um grande problema que eu vejo é que os best-sellers são livros geralmente traduzidos, que são de consultores internacionais, que trabalham para as 50 maiores empresas da Forbes e que escrevem um livro para o Brasil. Quer dizer, um livro americano que é traduzido. E quando ele chega aqui, o pequeno empreendedor, que é 99% dos empreendimentos no Brasil, ele tenta pegar o Jim Collins e falar o seguinte, legal, vou aplicar tudo que está aqui. É bom, é ótimo, mas a grande questão é que talvez metade de um Jim Collins, metade de muitos livros de grandes, entre aspas, gurus de administração norte-americanos, eles são talhados para grandes empresas, exato. Não para pequenas empresas. Exato. Exato, e não faz sentido a forma tradicional para pequenas empresas, não faz sentido. Aí o Lean Startup Enxuta, começou a quebrar vários conceitos, preconceitos, pós-conceitos, sei lá, né? É incrível, aquilo lá foi abrindo minha mente de uma certa forma. Bom, beleza. Mesmo assim, voltando aos meus negócios, tinha alguma coisa que emperrava. Eu fui descobrindo várias coisas sobre a importância da gestão de pessoas, sobre o aprendizado contínuo, de você aprender com o cliente, que é o que a Startup Enxuta fala muito, mas tinha algo ainda que não ia, eu patinava. E Conrado, eu acho que por 8 anos e meio, os 4 primeiros anos foram muito bem, depois fiquei por 4 anos e meio, 5 anos patinando mesmo. Eu não saía do lugar, mentalmente eu não saía do lugar. As coisas parecem que evoluíam, mas eu não estava satisfeito. Tinha alguma coisa errada e não sabia o que era. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar mais e mais e mais. Tipo, chegar às 8 horas da manhã no escritório e sair de lá às 3 da manhã. É assim, mas trabalhar. Eu falei, tô trabalhando pouco.
É porque, na verdade, eu tava com aquele vício ainda, né, centralizador, que eu era a empresa toda, e mesmo eu tinha 15 funcionários na época, e mesmo assim eu era o cara centralizador de tudo. E não dá conta, isso você não se sustenta, uma hora acaba a sua energia, e foi o que aconteceu comigo. Pelo fato de a empresa já não estar gerando o resultado que eu queria, eu simplesmente travei mesmo. Tive, inclusive, uma doença chamada síndrome de burnout, que é de síndrome de esgotamento, onde você trava. E eu foi assim, um dia eu cheguei, caí na cama no meu apartamento e fiquei lá. E fiquei lá, olha, como eu moro com meu irmão apenas em São Paulo, e ele trabalha o dia inteiro, final de semana não tá lá, eu fiquei lá por umas 6 semanas. Assim, eu não tinha vontade de ir pro escritório, nada. Eu não tinha vontade de comer. Eu tinha dia que ficava o dia inteiro deitado, sem ligar a televisão, nem nada. Isso é uma depressão. Não é uma depressão, mas é um quadro pré-depressivo, mas é no caminho, tá? Engraçado que eu sempre achei que essas coisas psicológicas eram pros fracos. Eu falei, não, isso daí, o cara que vai fazer terapia, isso aí é pros fracos, não é pra mim. De repente eu me vi lá. Eu falei, nossa, isso é muito mais sério do que eu imaginava. Simplesmente eu sou uma pessoa de boa autoestima, de autoconfiança elevada, de repente estava na lona, eu estava na lona. Eu vou te contar que eu também achava isso até o dia que a minha primeira empresa quebrou. E aí eu fiquei 2 anos num estado mais ou menos como esse, mas foram 2 anos. Nossa. E a mesma coisa, e eu pensava a mesma coisa, não, isso aí, imagina, mente forte, é muito mais sério. É muito mais grave. E o que me dava alguma esperança, assim, era a questão da startup enxuta. Falei, peraí, que temos uma esperança, temos um outro caminho a seguir. Mas eu tava cansado, né? Quando você vai pro esgotamento, assim, porque o corpo não tá mais aguentando, a mente já não tá ajudando, tudo vira um colapso, né? Eu aprendi uma vez com o Conrado, aquela questão que derruba uma coluna, tudo vai caindo. Foi o que aconteceu naquela época. Bom, aí finalmente um dia um ex-estagiário meu, que hoje é um grande nome do internet marketing, o Rafael Bertoni, né, copywriter, ele me apresentou um vídeo de lançamento do Érico Rocha. E ele falou, eu tenho aqui um vídeo sobre marketing que eu acho que vai fazer muito sentido para você. E eu comecei a assistir aquele vídeo e juntei com o conhecimento da startup, e eu falei, nossa, já sei o que estava de errado no meu negócio. Eu negligenciava o marketing. Conrado, eu queria arrumar tudo na empresa. Eu queria arrumar a mobília, queria arrumar... Você era o faxineiro, isso. A manutenção, o diretor, a secretária. Exato. Não, eu queria cuidar das finanças, queria cuidar da contabilidade, queria cuidar da parte jurídica, queria parte da parte de relacionamento com o cliente, e queria cuidar de um monte de coisa. E eu deixava de lado o marketing. Aí eu aprendi as duras penas que uma empresa super bem montada, mas que ninguém cruza a porta para comprar o seu produto, mesmo que seja uma porta virtual, mas que ninguém chega até o seu negócio para comprar o produto, não existe empresa. Aí eu aprendi e pensei comigo, não, na verdade o marketing é a coisa mais importante do negócio. Aquele departamento que eu havia negligenciado é o departamento mais importante do negócio, porque é ele que sustenta, ele que faz a roda girar. A partir do momento que o marketing bem feito, pessoas chegam até você, você vende até essas pessoas, aí começa a entrar dinheiro, aí você começa a investir em equipe, treinamento, estrutura, escritório, contador. Contador sempre precisa ter, mas investe melhor em todas as áreas da empresa, o marketing vai financiando. E quanto mais você melhora, mais fácil fazer o marketing. Aí você vende mais marketing, vende mais. É uma bola de neve, só que eu não percebia isso. Muita gente acha que marketing é propaganda, marketing é manipulação, Sim. Marketing é um monte de coisas. Menos a palavrinha central, que marketing é tudo, ok. Mas, além disso, para não ficar tão genérico, marketing é a estratégia. Sim, sim. Marketing é a estratégia. Exato. Anota isso, marketing é a estratégia. A gente começou falando de estratégia. O que é a estratégia? A visão, o caminho, como é que você chega lá. Isso é o marketing. Então, uma lição que a gente tira daqui, e eu também tirei das minhas outras empresas, é que se você não tem um raciocínio de marketing, marketing vem da palavra mercadologia. Você estuda o mercado para saber para onde que você vai. Você vê o ambiente interno, você vê o ambiente externo, vê qual é a melhor adaptação entre eles, e aí sim você faz com que as pessoas cheguem até o seu negócio, amem o seu negócio e queiram desesperadamente comprar do seu negócio.
E aí sim você está tendo uma empresa que caminha, né, que anda para frente. E aconteceu, né? Eu percebi e falei, não, o marketing na verdade tem que ser o principal departamento da empresa. Esse foi o primeiro momento. Depois que eu aprendi isso, comecei a estudar mais o marketing. Depois de algum tempo eu percebi que não é o principal departamento. Toda a empresa faz parte do marketing. Toda a empresa. Da cor da parede, do mobília, do que você imaginar faz parte do marketing. Tem um livro que é um livro bem antigo, planejamento de marketing, uma coisa assim, eu não lembro. Acho que é Posicionamento de Marketing, é um livro grande. E ele fala o seguinte, o marketing é importante demais para ser deixado só com o departamento de marketing. É isso. Tudo faz parte, tudo faz parte. Porque no final, né, o marketing você tem que fazer com que superar as expectativas do cliente. Então tudo faz parte do marketing, porque não existe marketing melhor do que você ter clientes ultra satisfeitos, divulgando o seu trabalho, ratificando o seu trabalho, endossando, exato. Endossando todo o trabalho, exatamente esse é o papel principal de um marketing bem feito. Então tudo faz parte, tudo converge no cliente, na satisfação e superar as expectativas. Bom, a partir do momento que eu descobri isso, aí eu fiquei fanático por estudar marketing. Aí assim que eu vi os vídeos... É um cara intenso, né? Você descobre algo... Exato, eu vou atrás. Quando eu me apaixono por aquilo, eu vou atrás. E aí, depois do Érico, aí eu comecei lá, marketing. Aí digitei lá, aí, Conrado Adolfo. Ah, comecei lá, Conrado. Aí de onde vem esses conhecimentos? Né? Entrei. Aí de onde vem esses conhecimentos também? Ah, muita coisa de fora. Aí comecei a estudar Jeff Walker, Brandon Bouchard, Frank Kern, entre vários outros. Fiquei maluco. Comecei a estudar. Mas aí, Conrado, eu cometi mais um erro. Mas aquilo, primeiro de tudo, né, vou voltar. Aquilo me tirou daquele estado... depressivo, sim, daquela letargia, me tirou completamente. Aquilo me deu a energia que eu precisava. Eu não sabia fazer, mas as coisas se encaixavam. Tem um famoso, né, vídeo do Steve Jobs, né, Connecting the dots. Né, exatamente, da formatura de Stanford, onde ele fala de conectar os pontos, e quando você não conecta os pontos olhando para frente, você conecta os pontos olhando para trás, e foi o que aconteceu. A hora que caiu essa peça do marketing na minha vida, eu olhei para trás e falei, nossa, é o que faltava. Conectou. Aí comecei a estudar, aí cometi um erro. O erro que eu cometi é quando você cai nesse mundo do internet marketing, do marketing digital, você descobre o poder dele, você começa só a estudar. Estuda. Só que você gera resultado zero com isso. Então a primeira fase minha foi só estudar. E hoje eu vejo, né, os meus alunos lá, a grande maioria cai nesse erro também, por mais que eu fale, só quer estudar. Bom, aí finalmente comecei a praticar. Aí, quando eu comecei a praticar, falei, nossa, agora eu percebi que isso funciona, né, de verdade. Por enquanto era só uma massagem mental, né? Aí comecei a praticar e cometi um outro erro, o segundo passo. Depois que começa a aplicar e começa a dar resultado, você quer fazer de tudo. E aí você perde o foco, você quer fazer de tudo. Então essa segunda etapa, que também é o erro. Aí você chega no terceiro passo, que é o mais importante, quando você começa a dar foco. Você fala assim, não, para tudo, limpa, clareia o caminho e vai numa direção só. Aí você vai errar muito, vai acertar, mas você vai aprender a partir do momento que você consegue dar foco. Aí a coisa andou. Então, olha só que legal. Muita gente olha para esse novo modelo de negócios, que é o internet marketing, o marketing digital, o empreendedorismo digital, seja lá o nome que for, e eles falam, não, isso aí é coisa dos meninos que estão fazendo. Eu lembro muito quando, em 2002, eu comecei a trabalhar com internet, estava dando consultoria na verdade, para fazer site, né? Imagina, chamava de consultoria, que era um nome chique. Mas a questão era que eu era o menino da internet. E parece que hoje, de novo, tem os meninos do empreendedorismo digital. Mas o que as pessoas não perceberam é que, vamos fazer uma regressão assim, de alguns pontos da tua história. Você é empreendedor há 10 anos, você teve uma empresa de intercâmbio, Sim. uma empresa de tecnologia, Sim. Você já leu pra caramba, Você já fez intercâmbio nos Estados Unidos, você já estudou muitos empreendedores. Eu sou empreendedor há quase 20 anos, eu já tive cursinho pré-vestibular, eu já tive agência de marketing digital. Quer dizer, nós somos empresários. Certo. Empresa, negócio de empresa, de equipe, processo, estratégia, marketing, método.
e de repente nós dois descobrimos, num mundo desse empreendedorismo visto de uma maneira muito mais rápida, de resultado efetivo, um negócio incrível. Então, eu acho que isso não é negócio de menino, né? De meninos no empreendedorismo digital. Primeiro, Conrado, no começo até eu achava isso. Eu também achava isso. Aí, quando eu fiz o primeiro Conaed, eu tinha como persona, como avatar, eu tinha feito pensando que as pessoas que acompanhariam aquilo tinham 25 anos. Aí comecei a transmitir, tinha alguns vídeos no YouTube, e de repente o YouTube mostrava para mim as faixas etárias. Tomei um susto quando eu vi que metade das pessoas tinham mais de 50 anos. Metade. Caramba! Aí depois eu fiz o Conaed 2 já com uma persona de 45 anos, porque tinha sido a média dos compradores do Conaed 1. E aí eu acertei. Hoje, por exemplo, entre as pessoas que me acompanham, que compram meus produtos, metade tem mais de 45 anos, boa parte acima dos 50, e tem pessoas acima dos 60 anos. Caramba! Eu tenho lá, eu não sei se vou lembrar de memória, mas o Conaed acho que eu tenho uma cliente de 71 anos, e um outro produto meu, Ultralista, acho que tem de 67 ou 69 anos. Caramba! Não é pouco não, tá? Bacana, Não, com certeza. E assim, e esse pessoal é muito interessante porque eles estão já numa fase da vida que já passaram por muita coisa de meninos, né? E o internet marketing, ele casa muito de você trazer conhecimento valioso para as outras pessoas, tá? E essas pessoas têm muito conhecimento de valor, muito conhecimento. E esse conhecimento vale muito. As pessoas não sabem o ouro que tem dentro delas. E como hoje as ferramentas são muito mais intuitivas, não tem mais esse negócio que é moleque de 18 anos que mexe com o computador. Sim, tá? sim, lógico. Encaixa muitas peças para essas pessoas. Então essas pessoas já viveram muitas coisas de meninos, essas pessoas, e hoje elas têm algo para botar para o mundo, quer deixar um legado para o mundo, e muita gente fala assim, tem pessoas que vão atrás de dinheiro, mas tem muita gente que fala assim, eu não estou preocupado com dinheiro, eu quero deixar um legado para o mundo. Né? Pessoas que estão... De novo a palavra, propósito. Tem pessoas que estão ali na beira da aposentadoria e falam, não, eu preciso arrumar alguma coisa a mais para fazer. Né? Então, entram para fazer, ter esse outro propósito, se sentir útil por mais tempo. Então, e tem gente que está procurando renda extra, tem de tudo também. É claro, tem também os mais jovens, tem o pessoal mais jovem sim, mas idade com certeza não é fator limitante, com certeza. De qualquer idade, eu conheço de 70 anos, mas provavelmente conforme a pessoa tiver aquela vitalidade, aquela energia, aquela força de vontade, dá para fazer também. Muito bom. Então, quer dizer, independente da idade, as pessoas querem ser empreendedoras. Independente da idade. E elas estão descobrindo no empreendedorismo digital, essa nova maneira de se fazer negócios, algo que é viável para elas, que tem uma barreira de entrada mais baixa, que elas conseguem ver o resultado, que elas veem cases de sucesso e que é para alguém que está começando de muito pouco. Né? Sim. É importante também ressaltar, né, embora eu tenha estudado engenharia, embora eu tenha uma escola pública, tenha ido para os Estados Unidos, mas não é isso que faz a diferença. Não é isso. São as atitudes. Eu dei tanta volta para voltar para o mesmo lugar, para falar... São coisas muito mais simples que geram muito mais resultado. Né? É a lei de Pareto, 80-20, né? Que 20% das causas geram 80% dos resultados. 20% das causas que tem que trabalhar que você vai fazer a grande diferença. Tá? E hoje eu vejo pessoas... a internet abre essa oportunidade, é muito mais democrática. Então, independe de idade, independe de nível social, independe de estudo. A pessoa tendo força de vontade, passo a passo, na direção certa, ela consegue gerar valor para ela e gerar valor para o mundo através do trabalho dela. E qual é a diferença que você considera que um negócio, entre aspas, tradicional e um negócio digital tem? Porque muita gente fica se perguntando o seguinte, caramba, Alan, você já passou por diversos negócios tradicionais, negócios que você tinha uma fachada, tinha uma loja, e agora você está num negócio digital. Então, a primeira coisa são negócios. Certo. Mas a grande questão é,
Qual é a diferença que você vê para, de repente, quem está assistindo a gente está querendo montar uma franquia, está querendo montar uma padaria, querendo montar uma loja de venda de sapatos, e agora ele descobre que existe uma coisa chamada negócio digital. Talvez ele não esteja entendendo exatamente o que é. Mas eu acho, Conrado, é importante separar duas coisas, tá? Uma coisa é o que é o produto, outra coisa é o marketing. Tá? Quando a gente fala de internet marketing, marketing digital, empreendedorismo digital, para mim, tá? Para mim, a gente está falando de marketing através da internet. Independe do produto, se ele é físico, se ele é serviço, se ele é um infoproduto. Então, primeiro, o marketing pela internet, por que eu considero tão poderoso? Pela abrangência. Né? É incrível em quantas pessoas você consegue chegar. Imagine só, você tem um negócio físico que você atende ali no balcão. Quantas pessoas consegue atender? Agora, se você faz o relacionamento, nem que você não venda pela internet, mas que você faça o relacionamento pela internet, quantas pessoas você consegue chegar? E por um custo muito mais reduzido. Tem a conexão pela internet e traz elas para sua loja, para o seu e-commerce, né? Seja lá qual for o negócio. Então, separar o produto, o negócio, do marketing pela internet. O marketing pela internet, ele atende a qualquer negócio cujo público consumidor esteja na internet. Até é muito raro encontrar hoje negócios que o público consumidor não esteja na internet. Então, essa é uma das grandes vantagens, a abrangência. Existem outras facilidades, as ferramentas que automatizam o trabalho, o custo dessas ferramentas que, em termos corporativos, é irrisório. Para uma pessoa física tem algum custo, mas ainda assim é baixo. Em termos corporativos é irrisório. É irrisório. Pensando no mundo corporativo é irrisório. Né? Então existe essa série de vantagens. Agora existe o outro lado, que são os produtos digitais. Aí, né, a diferença dos produtos digitais, dos produtos físicos, os produtos digitais, evidentemente, tem muito menos custo. Você produz o produto digital uma única vez e você consegue replicar ele. Diferente de uma bicicleta. Uma bicicleta, toda unidade de bicicleta tem lá mão de obra, tem a matéria-prima, tem estoque, tem logística. Toda bicicleta que você vende tem tudo isso. Exato. No produto digital você produz uma única vez e aí você pode replicar isso inúmeras vezes. E mais do que isso, no produto digital, né, quando a gente fala da indústria do conhecimento, na verdade o que a gente faz quando a gente fala de infoproduto, produtos digitais, estamos falando de conhecimento, de encapsular conhecimento que resolve a vida das pessoas. E aí quando a gente tem o mesmo conhecimento, outra coisa muito interessante, que o mesmo conhecimento ele pode ser empacotado de diversas formas e tem valor percebido diferente. Se você empacotar num livro, ele vai custar R$40, mas o mesmo conhecimento numa consultoria pode custar alguns milhares de reais, o mesmo conhecimento. Mas assim, é fácil de entender isso, as pessoas podem até, às vezes ficar difícil de entender, mas um exemplo clássico de música. Quanto custa uma música, se você comprar uma música na internet, baixar na internet, ou um CD, um DVD, quanto custa o show daquele banda, aquele músico? Né? É muito mais caro. E é o mesmo produto, é a mesma música, mas o valor percebido e a experiência é diferente. Então, o mesmo conhecimento você consegue empacotar de diversas formas e chegar em diversos públicos, o mesmo conhecimento. Eu vi uma entrevista, tem algumas pessoas que eu sigo que eu adoro, e uma delas é o Evan Pagan. Sim. E tem uma conversa, eu gosto muito do Joe Polish também. Sim, sim. E tem uma conversa do Evan Pagan que ele pergunta pro entrevistador essa questão de qual foi a grande mudança que teve no mundo do marketing direto. E o que o entrevistado pergunta para o entrevistado. E o entrevistado falou a internet. Uhum. Então, quer dizer, existia um marketing direto, a questão de você replicar várias vezes uma determinada comunicação, fazer o teste, mandar mala direta, e a partir daí você transforma tudo aquilo na internet. Você coloca aqueles testes, a comunicação, um vídeo, tudo isso de uma maneira, uma abrangência muito maior. Isso muda completamente o mercado. E aí vem uma outra questão, que é você ter produtos que você pode vender o Ctrl+V. Você fica com o Ctrl+C e vende o Ctrl+V. Uhum. E com isso aí você muda de novo muito o mercado. Uhum. Então, a grande questão é, para nós que viemos dos mercados tradicionais, a gente olha para isso e o que eu percebo é que a nossa visão
daquilo que a gente já viu, seja do marketing direto, que eu já estava estudando há algum tempo, seja de negócios tradicionais, seja venda de produto físico, seja de serviços. De repente a gente entra num novo mundo em que os negócios são muito diferentes e a nossa visão é, meu Deus do céu, esse é o melhor tipo de negócio do mundo. Exato, exato, exato. É melhor do que posto de petróleo. E, Conrado, muita gente me pergunta, será que isso não é uma onda, não é uma modinha? A questão é o seguinte, a grande sacada desse mercado é você construir relacionamento, organizar os seus contatos em forma de lista e você se relacionar com as pessoas. Por que você faz isso? Porque as pessoas compram de quem elas confiam. Então, você, ao se relacionar com as pessoas começam a confiar em você e compram de você. Então, eu não imagino que seja algo passageiro, eu imagino que é um jeito muito melhor de fazer as coisas, que não tem como voltar atrás. Qual é o problema de você se relacionar bem com as pessoas? Não, é como falar com a TV. Não, a TV isso aí não vai dar certo, existe o rádio, então, como falar da internet, né? Existe a TV, existe o cinema. Então a questão é mais um tipo de negócio. É um negócio mais escalável, um negócio mais automatizável, e é mais um tipo de negócio. E olha que incrível, você se relacionar com as pessoas, conquistar a confiança das pessoas para poder fazer uma venda, fazer a venda depois de conquistar a confiança. E olha que incrível, ao se relacionar com as pessoas, você entende a necessidade delas no nicho. Com isso, você entrega o produto que atende a necessidade delas. Mercado tradicional de se trabalhar, você tem um produto e quer empurrar no mercado. Mercado de trabalhar pela internet, nessa forma, o marketing direto. Você tem as pessoas e depois você tem o produto. E aí você não empurra nada. Você simplesmente vende para as pessoas aquilo que transforma a vida dela para melhor. Isso é o marketing. É incrível, puro, né? É incrível. Eu amo o marketing. Isso é o marketing puro. É aquela questão de você tem que identificar primeiro as famosas necessidades e desejos do consumidor. Exato. E depois você cria, no mínimo você cria uma oferta. Você tem um produto já, ok, mas não tenta empurrar aquele produto falando do produto. Fala da oferta depois de você ter conhecido quais são as necessidades e desejos daquelas pessoas. Isso é muito bonito. Não, e assim, e casou com aquele meu propósito de construir algo legal na sociedade, né? Então, falou, que bom, eu não tô... Tem muita gente que tem aquela crença, né, que tem vergonha de vender, tem medo de vender. Quando a pessoa cai a ficha e fala assim, nossa, trabalhando dessa forma, eu estou fazendo um favor para as pessoas em vender alguma coisa. A coisa muda, se transforma. Porque ninguém gosta de vendedor. Mas, de repente, trabalhando no internet marketing, os vendedores viram líderes, ficam pessoas aclamadas, criam fãs. Nossa, é incrível isso. Vendedores e professores. Exato, exato. E todo mundo desvaloriza o professor. Pois é. Eu falo assim, né? Meu pai é professor, minha mãe também já foi professora. Eu acho, né, o nosso Brasil precisa tanto de melhorar a educação e de repente estamos formando toda uma nova gama de professores. Quem trabalha hoje com marketing digital, com internet marketing, são educadores. É incrível, funciona porque se tornam educadores. Isso para mim é espetacular, a gente conseguir fazer essa revolução na sociedade, melhorar a sociedade se transformando em educadores. Eu lembro que no Dia dos Professores eu gravei um vídeo falando exatamente alguma coisa nessa linha, do tipo, os professores, os educadores, eles não têm ideia do poder que eles têm nas mãos hoje. Muito, incrível, é incrível. A gente vive na era da informação, e quem estudou para passar a informação da melhor maneira possível são justamente os professores. Eles não têm ideia do poder que eles têm nas mãos. E hoje, né, depois de tudo isso, passei como missão, depois que eu aprendi tudo isso, replicar isso. Falei... não pode ficar concentrado na mão de pouca gente, isso tem que ser replicado. Então, o congresso que eu criei, o CONAED, os produtos que eu crio hoje, a minha missão é replicar isso para empreendedores, para novos empreendedores, né, porque o Brasil precisa mais disso, precisa conhecer mais isso, precisa se engajar mais nisso. É claro, tem gente que, como é uma novidade, fala, não, confunde com coisas... obscuras, né? Mas depois que cai a ficha, fala, não tem nada de obscuro nisso, isso é uma nova forma de trabalhar, uma forma melhor de trabalhar. Depois que cai a ficha, é incrível como as pessoas olham com outros olhos e falam, é verdade isso, dá o braço a torcer e aí entra no barco também. E sabe o que acontece, Conrado? É incrível quando a pessoa entra nesse nosso mundo, parece que a gente está numa sociedade secreta, né? É porque está começando ainda com uma grande força aqui no Brasil, tem muito espaço para replicar ainda, né?
Mas é incrível como as pessoas, quando elas entram nesse mundo, como parece que a vida delas dá um nível de qualidade sem ter mexido nada, sem ter mexido em dinheiro, sem ter mexido absolutamente nada. Só ter mudado o mindset, a mentalidade, a pessoa já começa a se sentir melhor, começa a conversar com os pares, né, com pessoas que já estão nesse meio. É tão agradável os encontros, né, os eventos que acontecem, coisas mágicas, que até então não tinha. Empreendedores se reuniam, era um negócio fechado, agora é um negócio aberto, para frente, as pessoas são positivas, é muito interessante essa nova sociedade que a gente está construindo. A felicidade interna bruta é muito grande. Não, é incrível, é incrível, é incrível. E assim, é um pouco ousado que eu vou falar isso, mas eu me lembro muito bem de um caso do Carlos Magno, que é sócio do Alan Costa, da Milhas Aéreas, né? E normalmente o que acontece? Quando as pessoas têm empregos estáveis, assim, e ela sai do emprego por algum motivo, ou porque é mandada embora, ou porque sai, e chega numa roda de amigos e fala, olha, eu saí da empresa, parece que vira um velório, assim, né? Nossa, o que aconteceu? E blá, blá, blá. E, de repente, o Magno chegou pra gente e falou, pedir as contas da Petrobras. A reação da sala foi, da sala não, da mesa foi, parabéns! E ele falou com aquele sorrisão. É um mundo muito diferente, Conrado. É ousado, eu sei que muitas pessoas falam, não, cara, que cara maluco, meu, ele vai entrar numa fria. Cara, é que não entendeu ainda, não sabe o que é isso, né? Não tá do lado de cá ainda. Depois que a pessoa entra do lado de cá, vê que é um mundo. É assim, né? É importante. Não é fácil, né? Muita gente acha que é uma pílula mágica, aperta um botão, a coisa acontece. Não, é um negócio. É um negócio. É um negócio. Exige dedicação, disciplina. Assim, são coisas, não é tão complicado, mas é um montão de pequenas coisas que você vai juntando e forma um negócio muito maior. Mas, por favor, jamais se iluda, ninguém fala que isso é fácil. Exige trabalho, principalmente no começo, muito aprendizado, sabe? Tem que estar aprendendo, mas tem que aprender e praticar, né? Vai acertar, vai errar, e é absolutamente normal, tá? É parte disso. Porque às vezes, quando a gente vende, até é culpa nossa um pouco disso, vende esse tipo de trabalho, vende alguns números astronômicos, porque é capaz de gerar resultado astronômico esse tipo de trabalho, é capaz. Só que não é sempre, né? Acontece com alguns. A grande maioria vão em passos lentos. Aliás, o próprio Alan Costa, que eu mencionei aqui antes, uma vez eu fiz uma entrevista com ele e estava explicando justamente o que aconteceu isso com ele. Ele entrou junto comigo, basicamente, nesse mundo, e ele não ia. Mas ele foi persistindo. Aí, de repente, ele fez um ajuste, uma coisa, o negócio disparou. Né? É incrível como isso acontece desde que você seja persistente, sabe? Porque o método funciona. O problema não está no método. Também não está no empreendedor. Tá? O cara não pode falar, é culpa minha, não sei nada. Não, simplesmente não achou ainda o ponto, mas vai se persistir. Está na insistência. Conrado, uma frase que eu gravei quando você fez o Conaed, palestra do Conaed 1, que foi mentalidade empreendedora, você falou a frase, né, que não existe pessoas que fracassam, não existe pessoas que desistem antes. Nunca mais esqueci aquela frase, não existe pessoas que fracassam, existem pessoas que desistem antes. E é isso, quando a gente entra nesse mundo, a gente vai passar alguns desafios, é o normal isso, mas é o normal. Mas o empreendedor vive de desafio, então se o empreendedor souber encarar isso como esse lado aparentemente negativo e reverter isso, preparar na mente que isso são parte do desafio, né? Existe uma frase americana, no pain, no gain, né? Sem dor não há vitória, né? Não há ganho, né? Não há vitória. É a mesma coisa, parece que valoriza mais, né? É, isso mesmo. E é engraçado que o mercado está muito virgem ainda. Muito. As pessoas perguntam às vezes para mim, Conrado, mas será que ainda tem espaço? Eu falei, meu filho, a gente nem começou a brincadeira ainda. Uhum. Não, incrível. Nem começou. E tem muito espaço, e tem muito espaço em todo tipo de nicho. E quando eu falo do professor, você que está assistindo a gente, você pode falar o seguinte, nossa, Conrado, eu sou, sei lá, eu sou arquiteto. Será que tem espaço para mim? Cara, tem muito espaço. Mas, Conrado, eu tenho uma empresa em que eu vendo filmadoras. Nossa, super criativo. Estou olhando para filmadora, né? Uhum. Eu vendo filmadoras.
Tem espaço? Você entende de filmadores? Entendo. Você consegue, quando algum cliente chega no balcão e pergunta, eu tenho uma sala de tal tamanho, eu preciso filmar, mas não é nada muito profissional, e você fala, não, então a melhor é a 70D por causa disso, mas a 50D também é boa, mas ela é... Você entende disso? Entendo. Tem muito espaço. Então, a grande questão é, se você tem um conhecimento, e se você tem pessoas querendo esse conhecimento, fazendo perguntas, que aquele conhecimento vai mudar a vida dela em algum aspecto, não é mudar a vida dela inteira e ela... Não é isso. De repente ela vai aprender a gravar melhor um vídeo. De repente ela vai aprender a dispor melhor os móveis na sala dela. De repente ela vai aprender a manter um casamento por mais tempo, ou então a superar o primeiro ano de casado, ou então... Quer dizer, existe uma necessidade, existe um desejo, então existe uma demanda. E se você tem esse conhecimento, conhecimento é a nova moeda. Se você tem esse conhecimento, você consegue conectar-se com a demanda a partir dessa solução que você entrega para a pessoa. Não tem nada de mais lógico nisso. É como um livro, só que é um livro empacotado de uma outra maneira. Acho que essa é a melhor definição, né? Sim, sim. E assim, outra coisa que me encanta nesse mundo, Conrado, é assim, tanto conhecimento que jamais chegaria a um grupo grande de pessoas, jamais. Coisas extremamente incríveis, transformadoras, o jeito melhor de fazer que ninguém havia pensado, só uma pessoa, eventualmente. E é incrível que essa internet traz esse poder de pegar esse conhecimento e replicar. Ou seja, é um favor para a humanidade esse tipo de trabalho, é pegar esses conhecimentos escondidinhos lá, que de repente chega um monte de gente. Conrado, eu acho que assim, tá havendo uma revolução do conhecimento através desse trabalho, é incrível. Eu mesmo, nossa, eu aprendi tanto, produtos que não são meus, mas com as pessoas trabalhando dessa forma, tanta coisa extremamente útil, exatamente. Nossa, é incrível, é incrível. E assim, Conrado, o pessoal ainda na questão de, vai saturar. Bom, nós estamos num grupo de mastermind aqui do Conrado. E Conrado, aqui nós temos algumas, menos que 2 dezenas de pessoas, certo? E assim, se um dia eu estou interessado em produto de franquia, eu vou comprar aqui de quem está aqui do meu lado. Do Marcelo Ostia, por exemplo. A Dieta Azul da Federica. Né? E aqui dentro dessa sala, eu me torno cliente das pessoas que estão aqui dentro. Estamos falando de um... Potencial de negócios de só menos de 20 pessoas. Exato, é enorme. Exato. E internamente, então, se dentro de potencial de negócio, no universo de 20 pessoas, dá para gerar negócio, imagine quando você expande isso, né? Mesmo, a moral da história é, mesmo num volume limitado de pessoas, esse tipo de trabalho faz mais sentido. Né? Você confia mais na pessoa, porque você entende, ela explica melhor o produto dela, o que ela faz, enfim, e aí... Não, e você confia que ela, de fato, vai te entregar um Exato. bom, porque ela não vai querer queimar o filme dela com você. De ela jeito é sua nenhum. amiga, é uma pessoa que te conhece. E outra coisa importante que eu sempre falo, essa questão do relacionamento. Isso aqui, para você empreendedor, é importantíssimo entender isso. Eu hoje, quando eu vou criar um negócio, Conrado, quando eu falo criar um negócio, negócio digital parece que é mais fácil de criar outros produtos e outras coisas. Eu descobri, é óbvio depois que a pessoa sabe. É óbvio depois que a pessoa sabe. Antes de saber não é tão óbvio assim. Mas um dos segredos de você ser bem sucedido como empreendedor é você, primeiro segredo, trazer pessoas até você, que é o marketing. Depois você vender para essas pessoas. E o terceiro pilar é vender de novo para as mesmas pessoas. E de novo, e de novo, e de novo. Então essa forma de trabalhar, você trabalha o relacionamento de longo prazo com as pessoas, na verdade para a vida toda. Para a vida toda. Isso é um ponto importante. É muito mais barato você vender para quem já conhece e confia em você do que para o novo consumidor. Você economiza muito. Então você projeta o seu negócio para ter uma sequência de produtos, serviços e etc., que vai, dentro daquele nicho que você atua, atender diversas necessidades da mesma pessoa. Isso dá um ganho de escala absurdo. E essa forma de trabalhar, Conrado, permite muito isso. Né? Ao se relacionar com as pessoas, se você vender algo que não tem integridade, que não serve para nada, a pessoa vai embora. E você deu um tiro no pé. Porque esse cliente... Na internet, nada fica retido por muito... Não existe segredo, né? Pois é. Se alguém não gostou, todo mundo vai saber. E, Conrado, tem um caminho, às vezes, natural, você não confia na pessoa para comprar um produto de milhares de reais da pessoa ainda. Não confia ou não tem condições financeiras ainda, mas, de repente, fala assim, um produto de
R$100 eu vou comprar. Aí você compra o produto de R$100. Aí se a pessoa entrega um negócio bom, daqui a pouco você compra um de 500. Daqui a pouco um de 1.000. E daqui a pouco um de 5.000. Né? Ainda mais os produtos da nossa área que ensina você multiplicar o seu patrimônio, a sua renda. Então, cada vez mais você vai investindo mais. Porque você sabe, você confia naquele produtor. Eu comecei, o primeiro produto que comprei, Conrado, custava R$297. E eu já gastei, agora, gastar, entre aspas, aquele negócio de gastar e investir, né? No último ano, eu devo ter investido nesses cursos uns 130, 140 mil reais. Eu te entendo. Comecei com 297. É claro, mas eu não tinha esse dinheiro. Para falar, você tem 100 mil reais para investir em curso? Claro que não. Eu investi, multipliquei aquele investimento, obtive o retorno, do retorno eu reinvesti e assim fui multiplicando, fui ganhando escala, né? Porque também é uma quebra de paradigma, né? Esse negócio de achar que é gasto. Aliás, quando você trabalha no nosso mundo tem o tráfego, né? Você atrair gente, tem o tráfego pago. Tem gente que tem preconceito com o tráfego pago, quer trabalhar no tráfego orgânico. Assim, primeiro de tudo, o melhor é você diversificar. Sabe que o tráfego orgânico é uma coisa mais de longo prazo, o tráfego pago você consegue dar inércia para o negócio, fazer andar mais rápido com o tráfego pago. E assim... É tempo e dinheiro. Exato. Se você não quer investir, você precisa de tempo. Ou seja, o tráfego orgânico você constrói ao longo do tempo. Mas se você quer resultado rápido, você compra tempo. Exato. Você abrevia o tempo pagando por ele. E aí você paga o tráfego. Tempo e dinheiro. É uma balança. Agora assim, né? Vou botar R$1.000 em tráfego. Nossa, vou gastar R$1.000. Bom, se você tem um negócio, você já ajustou. Você põe R$1.000 e sai R$4.000 do outro lado... Claro que você vai botar esses R$1.000. Não, você vai botar tudo. Né? Exatamente, aí que tá. Aí você vira uma bola de neve, você vai recolocando. Quer dizer, o tráfego pago, quando você acerta a mão, isso com experiência, não é agora no começo que as pessoas acertam, mas com a experiência é um investimento infinito. Você investe tudo que você consegue colocar, porque você vai multiplicando, você vai multiplicando. Sai dois, exato. Então é isso, né? Poxa, Alan, R$100 e poucos mil. Na verdade, eu fui lá, aos poucos eu fui multiplicando, eu ganhava, voltava, e esse conhecimento não é à toa. Ele, como são produtos íntegros, produtos que realmente eles valem mais do que é cobrado, tipicamente 10 vezes, se o produto compra por 4 mil, tipicamente ele vale 40 mil, em pouco tempo você recupera 10 vezes mais, quando a gente está falando de produtos de empreendedorismo, no caso. Ou emagrecimento, quanto vale uma pessoa perder a timidez? Exato, resto da vida. E aí você entra nesse ciclo, né? E é incrível, e não sai do seu bolso, sai daquilo que você vai fazer. É muito interessante isso, muito interessante. Excelente. É incrível. Excelente. E assim, excelente ter Conrado com essa força, essa energia incrível, né, em levar, né, tanto conhecimento tão valioso. Conrado, eu sempre falo, né, vida longa ao Conrado, porque é incrível o trabalho dele, multiplicar isso que a gente está conversando aqui, multiplicar para tantas pessoas, né, parabéns, Conrado, olha, é muito interessante isso. Você também, Alan. A gente não está rasgando cedo aqui não, tá? Realmente essa é a opinião que a gente tem, porque a gente escuta muita coisa, né? Eu falo que a gente tem antenas em todos os lugares. Qualquer um que fala alguma coisa positiva, negativa, opinião sobre alguém e tal, uma anteninha vibra. Alguém vem, olha, Conrado, eu ouvi falar e tal, nossa, que legal. E o que eu tenho, por isso que eu falei no início dessa conversa, grave esse nome, Alan Pax, porque as coisas que eu tenho escutado, as pessoas que você tem ajudado, de repente com uma pergunta, ele fala, mas será mesmo que isso é isso e assim? A pessoa fala, nossa, não sei, deixa eu pensar melhor. E pronto, e a pessoa muda. Não, fato. Eu lembrei de outro aspecto desse mundo que a gente vive, né? Primeiro, outro conhecimento, outra lição, Conrado, andar junto dos melhores. Nossa, quando você anda junto dos melhores, você acompanha os melhores, você começa a pensar igual aos melhores, começa a sentir igual aos melhores, começa a agir igual aos melhores, você começa a ter, por consequência, os resultados igual aos melhores. Tá? E uma coisa super interessante deste mundo é a conexão que há entre as pessoas e a gente está conectado com pessoas que a gente admira. Nossa, como é bom a gente estar fazendo parceria, aprendendo, relacionando com pessoas que a gente admira. É incrível esse tipo de trabalho. Muito bom, muito bom. Muita coisa que eu não conhecia aqui a respeito da tua vida, mas eu posso falar o seguinte, Alan,
parabéns pela tua trajetória. Obrigado, obrigado, Parabéns Conrado. mesmo, cara. Não, agradeço, ainda mais vindo de Conrado Adolfo, né? Um comentário desses. Eu que agradeço também, Conrado, de ter a oportunidade de conversar, né, com a tua audiência, né? Muito bom. Alan, um grande abraço. Gostaria realmente de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Tenho certeza que você também adorou. E até a nossa próxima entrevista.